Bem-vindos ao curso Jaguar. Demos início ao desenvolvimento de um software na aula 128. Fizemos algo muito básico utilizando o arquivo PowerShell e transformando-o em um executável via PS2-exe. A partir dali, começamos a utilizar o AutoIt desde a aula 129 até a 133, sempre utilizando o AutoIt com o objetivo de não ser pego pelo AV padrão do Windows, o Defender, e de demonstrar técnicas realizadas para evasão. O AutoIt, como já estudamos, é uma linguagem de script para automação, só que não chega a ser capacitada para bypass de antivírus. Apesar de sua facilidade para automação de janelas, de interfaces, o AutoIt ele é limitado quando o assunto é manipulação direta de memória, chamadas nativas. A API do sistema e execução em background de forma furtiva. O AutoIt ele não consegue mexer diretamente de forma furtiva na memória. Na aula de hoje, eu quero modificar o nosso software e, com isso, chegar cada vez mais perto de uma demonstração sólida. C Sharp é uma linguagem desenvolvida pela Microsoft e tem acesso profundo ao sistema. Ou seja, isso inclui sockets, processos, arquivos e APIs nativas do próprio sistema. Ele possui fácil integração com DLLs, como a famosa Kernel 32. Ela é uma linguagem completa, totalmente completa para criptação, ofuscação e evasão de antivírus. Diferente do AutoIt, que não conseguiria interagir diretamente com o sistema nesse nível profundo. O AutoIt ele é utilizado como uma forma comercial. Quando tratamos de um C Sharp, estamos falando de algo realmente profundo que conseguiria manipular APIs do próprio Windows. Só que de forma alguma eu quero descartar o AutoIt antes de vermos algumas outras técnicas no nosso curso. Então, o AutoIt é uma linguagem que consegue compilar em executável facilmente. E seu executável, mesmo não tendo uma assinatura válida, não chama tanta atenção. Então, nosso software já teve vários nomes ao decorrer das aulas, só que vamos chamar ele de WinLogSync. Ele é dividido em três partes principais. A primeira é um dropper, que vai jogar os arquivos dentro de alguma pasta. Esses arquivos incluem o software do cliente Tor. A segunda, que pode algumas vezes ser a terceira, que é a conexão via SOC 5 com o servidor C2, de comando e controle. E a terceira é a marcação da persistência para ele retornar quando o usuário religar o computador. Quando se trata de software emulando o comportamento malicioso, tocar no disco é sempre uma forma arriscada de trabalhar. Isso porque, por padrão, os antivírus funcionam de maneira reativa e proativa, com especial atenção para tudo que é gravado ou executado a partir do disco. Imagine o seguinte: o sistema operacional Windows ele é um parque. Cada pessoa que entra no parque representa os arquivos no disco, seja ele SSD, NVMe ou HD. E cada pessoa ou arquivo salvo precisa passar por um controle de segurança. Os guardas vão olhar o seu crachá, que é sua assinatura digital, suas roupas, que seriam o nome do arquivo, o tamanho, a extensão. Se a pessoa parecer suspeita, com um nome estranho, um comportamento incomum, os guardas prendem ela, colocando em quarentena, ou removendo realmente aquele sistema, aquele software ou aquela pessoa, né? Então, um executável feito via PS2-exe, por exemplo, é como um cara de capuz que foi lá, invadiu o parque e tá largando mochilas no chão. Os guardas vão atrás e vai prender e vai expulsar ele, porque ele é um arquivo PS2-exe. Ele é um executável, mas ele veio de um arquivo PowerShell totalmente suspeito. Então os guardas vão pegar esse cara. Agora temos o parque, que é o chão, que é o disco, e temos o céu. O céu ele é vasto, está sempre mudando.
Nuvens vêm, nuvens vão, aviões vêm, aviões vão. E a memória RAM, ela funciona assim. Ela guarda os dados que estão em uso agora, mas não de forma permanente. As ações realizadas na RAM são passageiras. Quando o PC desliga, tudo que está no céu vai desaparecer. Quando um arquivo é executado, ele vira um avião e ele sobe para a memória RAM. Pode ser um avião comum, que é um processo do próprio sistema, ou um avião disfarçado, como um malware. O antivírus pode até ter radares que detectam aviões na memória RAM, mas nem sempre eles vão conseguir inspecionar ao mesmo tempo, porque estamos falando de algo relativo. Parece uma analogia meio doida, só que perceba a diferença. Um malware que roda apenas na memória, ele é como um drone. Ele vai decolar rápido, faz o trabalho que tem que ser feito e desaparece antes que o radar pegue ele. Porque o radar analisar a memória RAM é diferente dele analisar algo sólido no disco. Se já estiver no disco, é mais fácil ser pego. Você teria que utilizar ali diversas técnicas mirabolantes para os guardas não o acharem suspeito. Só que quando se trata de memória, já é um pouco mais fácil por causa dessa falha dos antivírus em analisar o que está no ar. Então, atualmente, ainda estamos tocando o disco nas nossas aulas, só que sempre disfarçando o máximo que der para o guarda não desconfiar. Agora, onde entra esse C Sharp dessa aula? Na segunda etapa, em que conectamos ao C2, que é o maior problema onde ele é detectado, o nosso software, o Tor em disco, ele nem chega a ser um problema. Os antivírus não ligam muito para o cliente Tor por padrão. Agora, a conexão chega a ser um problema. Consegue fazer uma conexão estável, só que depende como, porque estávamos utilizando o PowerShell, algumas vezes ofuscando com codificação Base64. Vamos descartar o PowerShell, que chama muita atenção de todos os guardas, e deixar somente o C Sharp trabalhar e fazer essa conexão. Já estamos começando a mudar a estrutura com o C Sharp, tirando todo o problema do PowerShell. Então, quando trabalhamos com o C Sharp, um alvo que antes estava nas nossas costas, como o PowerShell, e só estávamos estendendo o seu tempo de vida nas últimas aulas, ofuscando ele com base 64, alterando o nome para algo levemente ofuscado. Agora vamos mudar, porque lembrando que quando se trabalha na montagem de softwares, é natural que a cada semana você tenha que realizar alguma alteração. Os AVs, os antivírus, eles ficam 24 horas bem espertos, 24 horas por dia. Só que a cada mudança, vamos aprendendo mais sobre essas conexões. Um exemplo, lá no AutoIT, nos primeiros que fizemos, colocávamos o PowerShell no disco sem ofuscação e ele não foi pego por 2 semanas. Agora, ofuscamos com base 64 e ele também não foi pego por 1 semana. Perceba que a cada mudança damos algumas semanas de diferenças, mas uma hora ou outra ele é pego. Só que alterando para C Sharp, podemos estender essa 1 semana, 2 semanas para algo mais produtivo. Antes de ir para a prática, vamos ver o que é uma DLL. DLL, ou Biblioteca de Vinculação Dinâmica, da Name Link Library, elas são conjuntos de funções e recursos reutilizáveis por outros programas. Este DLL é o ponto-chave, onde vai distanciar você de um profissional que é pego pelo PowerShell ou de um profissional que não vai ser pego pelo AV. Elas são conjuntos de funções e recursos, então, que é utilizado por outros programas. Vamos entender a DLL porque ela é um ponto-chave. Um executável pode até rodar sozinho. Um executável, ele pode ser chamado e ele vai lá e roda sozinho. A DLL não roda sozinha.
ela precisa ser carregada, ela precisa ser chamada por outro programa, outro software, quando ela for necessário ser utilizada. Imagine que temos dois softwares, o Word e o Netcat. Em vez de os dois criarem ali técnicas da sua própria função de abrir janelas, todos eles vão utilizar a mesma DLL que já tem tudo isso pronto. Então, os softwares, eles não precisam eh, fazer ferramentas. Algumas ferramentas, o próprio sistema já as deixa pronta para uso. E isso até protege o sistema de ser quebrado. Então, quando o software Word ou software Netcat quer mostrar uma janela, eles utilizam a mesma DLL. Eles não fazem uma DLL, eles utilizam a mesma. Então, existe duas DLLs muito famosas. A kernel 32.dll e a user 32.dll. Vamos focar primeiro na user 32. Ela é a biblioteca do Windows que tem a responsabilidade de controlar tudo que os usuários vê e interage. Ou seja, qualquer coisa, janelas, botões, teclado, mouse, alertas, tudo isso, ela que vai controlar no Windows. Tudo tem que passar por ela. Então, se um software quer mostrar uma tela, ele vai na central de controle visual, que é a user32.dll, e ele vai chamar ela. Não tem outro método de mostrar uma janela se não for chamar nela. Se o software quer esconder ou até modificar uma janela, ele também vai chamar a user32 porque é ela que resolve. Então, tanto manipulação de janelas, tanto esconder janelas ou tanto gerar janelas legitimamente, você chama somente uma DLL do seu sistema. Todos os softwares. Agora, a kernel 32.dll, ela é uma biblioteca fundamental do Windows, porque ela que conecta os programas com o núcleo do sistema operacional. Ela é o kernel, ela que vai fazer a conexão com o kernel. Então, dividindo o nome dela, temos kernel, que significa núcleo do sistema, a parte mais importante do nosso sistema Windows, 32, ou seja, compatível com os sistemas 32 bits, mas também funciona em sistemas 64 bits. E .dll, que é a biblioteca de funções que os outros podem chamar. Quando trabalhamos com a kernel, estamos trabalhando direto com o Windows. Ou seja, se você quer criar um novo processo ou abrir o CMD, quem que te ajuda? A kernel 32. E as suas funções são alocar ou liberar memória, ler ou escrever em arquivos, esperar um tempo, trabalhar com threads e diversas outras. Então, tudo isso você tem que chamar a kernel 32. Todos os softwares, então, eles chamam DLL. Eu demonstrei aqui duas, que é a kernel e a user, são as duas mais famosas, e todos os softwares, seja eles legítimos ou não, eles têm que chamar essa DLL. Essa é a arquitetura do sistema Windows. A estrutura de um sistema Windows, então, ela pode ser dividida de uma forma simples, em 4 etapas. A primeira, lá em cima, são as aplicações, aí inclui Word, Discord, malware. Embaixo dela temos a WinAPI ou as DLLs, aí que entra a kernel 32 e a user 32 e diversas outras. Logo embaixo, temos o kernel em si, o cérebro do Windows, que é o kernel. E por fim, drivers e hardwares, como disco, CPU, memória, placa de rede e vai indo. Então perceba então que a maneira de conversar com o hardware é passando pelo kernel. E para isso, eu preciso chamar alguma DLL. Se um sistema quer fazer alguma tarefa, ele precisa de hardware. Se o seu software quer fazer alguma conexão com a rede, ele precisa de quê? De hardware. O hardware da placa de rede, o hardware do processador para processar requisições. Então, ele precisa do uso do hardware. Logo, ele tem que passar pelo controle mestre, que é o nosso kernel. Só que para ele passar pelo kernel, ele precisa chamar alguma DLL, porque ele está lá em cima. Ele está na 4ª etapa. Ele não pode simplesmente descer. Ele tem que chamar a segunda etapa, que a segunda etapa faz o trabalho com a terceira.
Na analogia ali do parque e do céu, o kernel 32 é uma torre de controle. Ela consegue controlar tudo o que acontece no aeroporto. Se você quiser abrir um arquivo, tem que pedir a kernel 32 para liberar a pista. Se quiser esconder um arquivo, pede a kernel, um mapa da área. Para sair do radar, tem que pedir a kernel para desligar o processo. Para fazer um drone novo, um novo processo, pede a kernel um drone novo. Então perceba o seguinte, a kernel é um ponto-chave, a kernel 32.dll. E os antivírus podem até ficar de olho nos aviões que já estão no ar, já estão na memória rodando, o processo que já está rodando. Até mesmo nas pessoas, que é no disco. Só que de forma alguma eles conseguem controlar a torre de controle. Porque o antivírus também é um software. Ele não pode controlar a kernel 32, senão ele quebra o sistema operacional. Alguns podem interceptar, o que vamos ver mais para frente nas aulas. Só que eles não conseguem controlar a kernel 32.dll, então ela é considerada uma espinha dorsal das operações de programas no Windows. E o C Sharp, diferente do AutoIT, consegue usar suas funções. Conseguimos falar explicitamente, C Sharp, eu quero que você utilize a kernel 32 e suba um processo anônimo. Você consegue fazer isso. Então, logo podemos criar processos, alocar memória, trabalhar com arquivos ou até mesmo injetar alguma coisa em outros processos. Podemos injetar alguma coisa em outros aviões que já estão no ar ou aviões até mesmo do próprio sistema, aviões comuns. E podemos lá com o C Sharp, que é um processo, que é um software, e que está lá na quarta camada, injetar em outros processos. A diferença, então, entre o C Sharp e o PowerShell para conectar o nosso C2 via Redditor, porque estamos saindo do PowerShell para passar para o C2. Quando executávamos o PowerShell, ele era carregado como um processo. Qual que é o nome do processo? PowerShell.executável. Ele interpreta linha por linha, porque ele é um PowerShell. Sabemos como ele trabalha linha por linha. Quando o nosso script tenta abrir uma conexão, como system.net.sockets.tcp cliente, ele chama as funções da .NET Framework, que por baixo daqueles panos lá do processo, na verdade, é uma Win API. Ou de forma mais simples de falar, é outra DLL. O PowerShell chama outra DLL, já pronta do sistema. Ele chama, por exemplo, a AWS 2_32, que vai cuidar dessa conexão. Como a DLL é a segunda parte, ela desce para a terceira parte e conversa com o kernel, falando para fazer aquela conexão. O AV, ele já estava vigiando o processo do PowerShell antes de você rodar qualquer coisa. Quando ele vê que do nada chamadas de rede são feitas usando uma DLL, como essa própria do comando TCP, ele ativa a heurística dele. Ele vai falar: ei, esse script está tentando abrir um socket, esse script está importando uma DLL. Só que ele intercepta antes mesmo de você realizar ou quando você realiza. Então ele tem essas duas funções, só que ele não consegue mexer na DLL. Só que ele consegue identificar que você chamou uma DLL. Vai lá e ele bloqueia ou envia você para a quarentena. Agora em C Sharp, você compila e ele vira um executável, da mesma forma que estávamos trabalhando no AutoIT ou do PS2 que chama o PowerShell. Quando roda, ele não chama o PowerShell.exe, o C Sharp, que já está sendo vigiado, porque o PowerShell já está vigiado. Ele tem seu próprio processo. Quando compilamos do C Sharp, ele é único, ele é um processo dentro dele. Então, dentro dele, se chamar diretamente a DLL, ela vai falar com o kernel. Não é o PowerShell que vai falar com o kernel, o próprio C Sharp vai falar com o kernel. Então, o executável está falando direto com o sistema. Já quando utilizávamos o PowerShell,
Além dele ser já vigiado, era uma chamada de outro processo. O AV, nesse novo processo, vai chegar a assinatura e a reputação. Então, fizemos o compilado do C Sharp, o AV vai pegar e vai analisar aquela assinatura e aquela reputação. Por padrão, ainda não temos uma assinatura, só que como não estamos rodando um script, não usamos a linha de comando e não estamos dentro de um comportamento suspeito, o AV vai liberar porque parece natural. O AV ele não vai reagir com alerta, porque não é um avião conhecido por problemas como o PowerShell. É um processo novo, ele é único, ele conversa sozinho com o próprio kernel, então ele parece, à primeira vista, não ser algo malicioso, porque, ó, se o C Sharp, mesmo compilado, executável, chamar do nada PowerShell, beleza, o antivírus vai pegar. Só que se o próprio C Sharp fazer essa conexão, é muito difícil ele ser pego. Então, para resumir, o PowerShell é um cara com histórico sujo, que já entra no prédio sendo seguido pela segurança. Já o C Sharp, ele é o estagiário, ele é um novato, ele passa direto pelo detector, caso não seja exagerado, é claro. Então, se ele não chamar muita atenção, ele vai passar despercebido. Vamos lá na prática que fica até mais fácil a explicação e vamos montar esse novo software. Opa, pessoal, eu estou aqui no nosso laboratório de hoje. Do lado esquerdo é o Windows 11, do lado direito o Kali Linux. Então vamos lá começar. Aqui no Windows 11 rapidão. Eu preparei as fotos como sempre e temos a estrutura. Essa estrutura é a nova estrutura que vamos utilizar, utilizando ali uma mistura de AutoIT com C Sharp. Então aqui tem um executável, vai ter o executável padrão do script do AutoIT que vai compilar tudo isso e transformar em um executável sozinho. Vai ter o Tor com nome ofuscado, nesse caso eu coloquei datas VC, só que novamente o nome ofuscado é só para o sistema de heurística do antivírus não pegar facilmente. Só que quando se trabalha com o binário do Tor legítimo, não temos muito problema. O problema era mesmo a conexão. Então, atualmente, vamos utilizar um agente Tor, que vai chamar WDF host, só que esses nomes também vai ser alterado depois, vocês vão ver. Só que, trabalhando com o agente Tor, não precisamos trabalhar com o PowerShell, e isso diminui a possibilidade do antivírus pegar. E aqui tem as duas GLP padrão do Tor. Ó, a estrutura funciona assim, vai ter a estrutura da montagem do AutoIT e depois que ele tiver compilado, ele vai fazer uma pasta em programa data chamada NVIDIA. É claro que depende se a pessoa vai ter NVIDIA. Não, ele só vai fazer NVIDIA, mas se a pessoa não tiver NVIDIA, vai ter uma pasta NVIDIA, mesmo ela não tendo uma placa. Aí é claro que entra diversos sistemas aí que você pode alterar esse nome, porque senão você chama uma desconfiança, mas não uma desconfiança do antivírus, e sim uma desconfiança por parte do usuário. Só que vamos utilizar uma técnica para a pasta ficar invisível, então acaba ajudando. Ó, perceba que o Tor renomeado furtivo virou NV Telemetria, ou seja, NVIDIA Telemetria. Então compilamos ele com um nome furtivo e na hora de jogar na pasta, o AutoIT também alterou o nome dele. O agente também foi alterado o nome, agora é NVSys Helper. E a GeoIP, eu gosto de manter o nome da GeoIP padrão para o Tor conseguir identificar, encontrar e realizar todo o procedimento de conexão sem muita dificuldade. E esse aqui é o nosso agente de acesso remoto, ou em termos mais de segurança cibernética, vamos definir assim, é um hatch. Existem diversos tipos, como o Trojan. Esse se classifica como um hatch, porque é um agente de acesso remoto. O que eu preparei aqui, eu tinha feito ali no Word, eu só tirei uma print, que é uma tabelinha do tempo estimado de cada etapa. Então, quando inicia o script do AutoIT, ele executa silenciosamente
e oculta o ícone da bandeja, é o primeiro 0 segundos. Em torno de 1 a 2 segundos, ele vai lá e vai fazer a pasta do NVIDIA Update SVC com o diretório oculto. A 1 a 2 segundos depois dessa etapa, ele também vai copiar os arquivos para a pasta. Isso também depende ali da velocidade, é claro, do disco da pessoa. Por isso que está em torno de 1 a 2 segundos. 0,5 segundos, meio segundos dos dois, ele vai aplicar o atributo mais H para todos os arquivos copiados, que vai ocultar aqueles arquivos, mesmo dentro da pasta ocultada. A parte 5, ele vai executar o NV telemetria, que é o exemplo do Tor, em modo oculto, 0,5 segundos também. Aí depois dele executar, o sistema espera de 15 a 20 segundos para o Tor estar pronto. A execução do agente vai logo em seguida, que é o hatch, que vai fazer a conexão, mais ou menos 1 segundo ele também em modo oculto já realiza a conexão e conversa com o nosso C2 do lado direito. O encerramento do script do AutoIT ocorre 20 segundos total depois da execução. É claro, dependendo do fato do delay da inicialização, então de 15 a 20 segundos, ou talvez um pouco mais ou menos 20 segundos ele termina o script do AutoIT. Então ele termina, os processos ficam ativos em background. Os processos, dependendo do processo, por causa que depois que ele executar o Tor e ele executar o head, ele marca a persistência e se auto-fecha. Início do agente C#. A janela do console oculto com show window via API do Windows. Esse show window SW hide aqui definimos lá no AutoIT, ok? Então é instantâneo, clicou, ele vai executar automático, né? Então ele clica lá automático e executa. O loop de conexão começa, ele vai tentar se conectar a 127.0.1.90.50, que é o Tor SOC 5. Ele vai ficar nesse loop contínuo até realizar a conexão. Depois ele realiza o handshake SOC 5 com Tor, estabelece o túnel para ponto union via prox, alguns segundos. Comunicação com o C2, recebe comandos e executa com o CMD e envia a saída de volta. Contínuo também. Então, aqui não estamos executando os comandos com PowerShell. Tem essa diferença para não sermos pegos facilmente. Estamos executando todos os comandos com CMD. É diferente. Reconexão. Se necessário, em caso de falha, ele espera 15 segundos e tenta de novo. Ciclo contínuo. Contínuo é até parar. Então, esse aqui é o hatch de acesso remoto. A diferença aqui que vamos utilizar o C#, então, está claramente no agente Tor. Vamos utilizar a linguagem C#. Deixa só eu falar rapidão sobre os 3C, porque talvez você nunca viu essas 3 linguagens, mais ou menos, elas são as 3C, as mais famosas. O primeiro é esse carinha aqui, ó, é o C. Ele é chamado de C puro. Ele é um C puro. O foco dele é desempenho e controle direto do hardware. Então ele é mais próximo da linguagem de máquina, chamamos de baixo nível e alto nível. Quando a linguagem é baixo nível, ela é mais difícil, porque ela conversa com o hardware. Então o C, ele tem um controle total da memória, por exemplo. Então eu poderia fazer um software que simula ações na memória RAM e o antivírus nem pegar se eu utilizar C do modo certo, porque o C é uma linguagem de baixo nível, controla a máquina muito bem. E ele foi lançado ali por volta dos anos 70, se eu não me engano. É uma linguagem de programação considerada procedural, de baixo nível. Aí entra o carinha ali, ó, o C++. O C++ é esse aqui. Ele já veio com suporte à orientação a objetos, ele foi desenvolvido nos anos 80 e, por incrível que pareça, ele é mais complexo que o C. Ele consegue ser mais complexo que o próprio C puro, mas ele tem mais poder. Ele suporta tanto programação procedural quanto a famosa orientada a objetos. Ele tem recursos de herança, poliformismo, templates e muito mais. Esse aqui, o C++, hoje em dia ele é utilizado para jogos lá na Unreal Engine. Então, o Unreal Engine aí 5, que trouxe ali Ray Tracing, trouxe muita coisa.
eles utilizam muito o C++ nela. O C puro, ele já é utilizado em kernel de Linux, por exemplo. Sistemas operacionais são montados em cima da linguagem C. Firmware de dispositivos são montados em cima da linguagem C, porque ele é ideal para sistemas embarcados, sistemas operacionais, para drivers. Ele controla muito bem o hardware. Ele tem um controle muito bem do hardware. Por isso que kernel do próprio Linux, o kernel do Linux aqui em si, tem o C lá. Ele não tem aquele suporte orientado a objetos, mas ele tem o uso extensivo ali de ponteiros, que é muito bom. Quem sabe controlar o C puro é muito bom para qualquer tipo de ideal ali para sistemas bem profundos, que consegue realmente controlar o hardware. Ele é uma linguagem ali de baixo nível, então acaba sendo muito adequado para isso. E o que vamos utilizar? O C Sharp. Aonde é que entra o C Sharp nos 3C, né? Opa. O C Sharp é uma linguagem de alto nível. Então perceba que existe baixo nível e alto nível. Alto nível é mais perto do humano. É mais fácil de compreender e entender. Não quer dizer que ela é menos potente, só que é mais fácil de entender. Tem menos controle sobre o hardware, mas é mais fácil de compreender. Foi lançada ali no início dos anos 2000 pela Microsoft e é feito para rodar na plataforma .NET. E se o sistema da pessoa não tiver .NET, tem como você compilar o executável para ele já vir com todas as dependências. Então ele facilita desenvolvimento web, desenvolvimento desktop, mobile e também o C Sharp é utilizado em jogos. Ele é utilizado na Unity. Então tem uma diferença aqui, né? Temos a famosa guerra de sistema de softwares para desenvolvimento de jogos, Unity e Unreal Engine, e a Unreal Engine trabalha em um C e a Unity trabalha em outro C. É claro que pode utilizar outros ali. Então ele é altamente produtivo, o C Sharp. A sintaxe ela é parecida com o C++, só que com foco em simplicidade. Ele é utilizado em aplicações do Windows, desenvolvimento de jogos na Unity, Web APIs, e para hoje ele vai ser muito eficaz porque mesmo ele tendo algumas características que os antivírus conseguem identificar algumas coisinhas sem ofuscarmos, como vamos fazer somente um sistema de conexão SOC 5 mesmo, esse sistema de conexão, ele chamando o CMD, mesmo esse sistema de conexão chamando o CMD, ele não chega a ser agressivo demais a ponto do antivírus pegar. É claro que com o tempo vamos modificando, vamos implementando, talvez codificação, talvez criptografia em si, só que com o tempo vamos modificando, atualmente não necessita. Então é isso, C. Podemos falar então a característica que é uma linguagem de baixo nível, uma linguagem de médio nível para baixo nível, C++, e o C Sharp é de alto nível. Então o C Sharp ele é mais fácil de compreender, eu espero que vocês compreendam também. E uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui antes de passarmos para montagem, elaboração e teste é o seguinte: não precisa aprender linguagem para o nosso curso. Eu não quero que vocês cheguem a aprender programação em C Sharp, por exemplo. Vocês não precisam disso, pelo menos não nesse momento. Se você fosse pegar e aprender a programar algo e a lógica de C Sharp, por exemplo, que é uma linguagem de alto nível, orientada a objetos, uma linguagem que é um pouco mais simples de aprender na sua complexidade, ela poderia se dizer que é moderada. Se você fosse aprender isso, eu diria que seria mais ou menos 6 a 8 meses de estudo para você chegar em um nível adequado. Então estamos falando de 6 a 8 meses de estudo que não é muito necessário. Você tem que aprender a compreender as linguagens. Não precisa programar em todas as linguagens, mas só de você bater o olho e falar: nossa, essa linguagem ela chama aquela DLL e ela faz aquela conexão naquele momento. Ah, esse código, essa aplicação serve para conectar em SOC 5 num Tor que já está ativo. Ah, isso aqui é os bytes da montagem do SOC 5. Então você não precisa aprender em si tudo. Em nenhum momento, nas aulas,
como o PowerShell, como o Python do C2 ou qualquer outro, eu não recomendo realmente você passar meses e meses focado na linguagem, se você não for utilizar para algo realmente adequado. É claro que uma linguagem como o Python é muito utilizada em segurança cibernética e pentest. É claro que linguagens como C, C Sharp ou C++, que requer uma complexidade mais alta, o C++, só que essas 3 linguagens são ótimas e se você saber, é muito bom. Só que se você está focado em estudo de segurança cibernética, de software, somente de você compreender a linguagem, entender a linguagem do que está ocorrendo ali, já é um ponto muito positivo. Então não precisa focar a vida toda e fazer diversos softwares só para ficar brincando com a linguagem. Aprenda só compreender a linguagem, que já é muito eficaz. Então, vou focar aqui na aula de hoje. Deixa eu estar aqui no terminal. Vou fazer o software primeiro do agente Tor e depois compilamos tudo. Aqui, ó. Colocar um sudo su, entrar como superusuário. Primeira coisa é o seguinte: é instalar. Esse aqui é o comando de instalação. Opa, ele já puxou outro que eu estava fazendo. Esse aqui é o comando de instalação, o de update e o de instalação. É claro que altera da distribuição para o SDK do .NET, porque vamos precisar dele para a execução de tudo por causa do C Sharp trabalhando ali em cima do .NET. Deixa eu terminar aí de instalar. Aí, pessoal, é isso. Sobre a linguagem lá, é bom aprender realmente, compreender a linguagem. Não precisa focar e fazer diversos projetos. É isso que eu estava tentando demonstrar aqui na fala. Por causa que o foco em uma linguagem específica é somente se você vai trabalhar realmente com aquela linguagem. Quando se trata de segurança cibernética, é realmente bom você ter um conhecimento geral do que um foco específico. Claro que um foco específico, dependendo, é bom. Esse comando aqui, ele é utilizado no .NET CLI, do Command Line Interface, né? Ali o CLI, que é de linha de comando. Então você pode também fazer no Visual Basic. Visual Basic não, é no... Eita, agora sumiu. É, o editor de código lá. Eu esqueci da Microsoft. Você também pode fazer lá. Isso aqui só tá falando para montar um novo projeto da aplicação em C Sharp, ok? Ele vai montar ali, o nome do projeto vai ser Agente Tor. O que está ocorrendo aqui é o .NET. O .NET chama um .NET CLI, ferramenta de linha de comando. Aí tem o New Console, ó, New Console, que vai criar um template da aplicação do console. E o "-o", que é o projeto, a nova pasta que vai ser gerada, chamada Agente Tor. Colocar um Enter. Tá gerando. Opa, processando. Então aqui vamos implementar o nosso agente, a nossa ferramenta. Ele gerou, vai chamar agente Tor. Olha aqui, eu estou dentro da pastinha. Se eu dar um ls aqui, podemos ver que ele gerou 3 arquivozinhos. Esses dois aqui que é o importante. Esse aqui é o agente tor.csproj, o arquivo de projeto de configuração da bridge, ele que vai montar. E o programa.cs, que contém ali o my, ponto de entrada da aplicação. Esse aqui vai ser o código da aplicação e esse aqui vai ser para a construção da aplicação. Aí podemos até montar depois ele. Vamos editar esse carinha aqui, ó, que é o arquivo do projeto do .NET. Primeira coisa que vamos fazer é editar ele. Eu não preparei foto nessa aula e para a aula não ficar muito grande, eu também vou explicar só as partes importantes. Seguinte, ó, ele já tem um, um método aqui do arquivo do projeto que vem por paradão e ele já tem aqui, só que ele é geral. Temos que especificar no nosso projeto que ele vai ter. Opa, nesse caso aqui, deixa eu verificar se era esse que eu tinha que modificar. Acho que depois eu modifiquei no código e não foi necessário, quer ver? É, esse aqui não é necessário porque é o seguinte, aqui na hora da montagem desse projeto,
eu alterei aqui, eu vou até explicar, fica melhor. Então, quando for montar para Windows, você tem que alterar aqui e falar para ele não mostrar, por exemplo, nenhum CMD aberto na bandeja. Só que eu modifiquei isso foi no código do C Sharp. Então, no próprio código do C Sharp, ele não vai ficar abrindo janelas. Então, aqui não necessita modificação. Vou até cancelar aqui, ó. Pode deixar como está por padrão esse aqui. Única coisa que vamos Opa, a única coisa que vamos necessitar mesmo modificar é o programa.cs aqui, que é o arquivo que vai fazer toda a brincadeira. Esse aqui é o código puro ali que vai fazer a brincadeira. Aquele outro era só da montagem. Você podia especificar, eu quero que o Windows mostre tal coisa. Aí ele vai lá e mostra. Era isso que tinha nele. Esse aqui é o código, eu já copiei para ficar mais fácil. E esse código é tudo que vamos precisar. Olha, não é tão grande assim. Ele é até fácil de explicar. Deixa eu dar um catch nele rapidão. Vamos lá, vamos explicar rapidão isso aqui, ó. Primeira coisa, na linguagem C Sharp temos os cabeçalhos que vai importar as coisinhas. Eu até preparei a colazinha aqui do lado para explicar cada um que cada um é importante. O primeiro é o Using System. Ele vai importar as funcionalidades básicas do .NET. Tipos primitivos, funções comuns, tudo que você vai necessitar por padrão, é o básico para a linguagem funcionar do .NET. System.io permite leitura, ó, ele vai permitir leitura e escrita em fluxos de dados. Por que que vamos utilizar isso, leitura e escrita? Porque estamos trabalhando com a rede, estamos trabalhando com rede. Então é necessário em um fluxo de dados, em uma conexão de rede, você realizar essas modificações. Vou aumentar aqui para ficar melhor. Usem System.NET Sockets. Esse aqui é o que eu estava conversando na parte teórica, que é o fato do C Sharp utilizar sockets. Ele consegue dar acesso a funcionalidades básicas de rede. Você tem total controle ao protocolo TCP e ao protocolo IP, o TCP cliente. Então, para você gerar manualmente essa conexão, é bem mais fácil do que você chamar um PowerShell que já é suspeito. System.txt, usado para codificação de string, especialmente ali entre as nossas codificações ASCII e o TF8, que essas são as mais famosas. Usem System.threading. Esse aqui é legal, porque ele vai permitir funções controlar os threads. Então você pode falar para dormir um pouco antes de executar alguma tarefa. Diagnóstico do System, usado para iniciar processos do sistema de diagnóstico. Qual o processo que vamos realizar um diagnóstico? Nosso querido CMD. Então, estamos utilizando essa importação dessa funcionalidade de sistema diagnóstico para chamar outro processo do sistema padrão, que inclui o CMD nessa categoria. E usem System Runtime Interop Service, né? Necessário para funções da API do próprio Windows. Então, por padrão, quando você vai trabalhar com um tipo de API, é necessário esse carinha aqui. Esses aqui, então, é o de importar. Perceba que ele vai importar muita coisa e na hora de compilar também vamos importar tudo para não necessariamente o cliente precisar ter esses pacotes. Ou ter o .NET. Então até o arquivo vai ficar um pouco pesado nessa brincadeira. Primeira coisa que temos aqui é a classe. Então o C Sharp também trabalha com classe. E aqui definimos uma classe chamada agente. E tem várias constantes, como você pode ver aqui, que ele vai armazenar. Tem várias constantes aqui, que seria endereço do localhost, Tor proxy port, que vai ser igual a 9050, onion host, que vai ser igual ao nosso domínio.onion, porta do lado do servidor, que é o onion port, e esse aqui é legal, é um intervalo, é o connect delay, que eu tinha conversado, que é a cada 15 segundos, é o intervalo caso a comunicação falhe. Então ele está bem aqui, ó. Caso a comunicação falhe, 15 segundos. Se trata ali que definimos a constante para ele armazenar isso. Então, toda vez que chamarmos reconnect delay, ele vai esperar 15 mil.
20 segundos ali que é 15 segundos. Agora vem a parte legal, ó. Essa aqui é uma parte legal que é a DLL import. Aqui usa o pinvoke para chamar funções nativas do próprio Windows. E quais são as duas que conversamos também? Eu expliquei o que era e aqui está, que é o kernel 32 e a user 32. Aqui também tem o swhide aqui, ó, que ele também está aqui, que é o show window, que tem no Altoid que definimos para ele mostrar e tem também no próprio C Sharp, via API do Windows. Então ele está falando para ocultar a API do Windows. Isso é bem legal, porque ele não vai mostrar para o usuário. Aqui também tem o seguinte, ó, o Get Console Windows. Get Console Windows, ele retorna um ponteiro da janela do console atual. A linguagem C Sharp, ela mexe também com ponteiros. Ponteiro é uma lógica levemente complexa de se explicar. Só que ele só vai retornar ali ao console atual para ele não se perder no kernel 32 e não ficar enviando requisições direto para o kernel para ele processar, coisa que não deveria. Aqui na user 32 que cuida da visão do usuário, tem show window. Permite mostrar ou, no caso, ocultar a janela específica pelo handle. O handle é o ponteiro. E aqui também trabalhamos com um ponteiro. Então aqui é ocultar a janela desse ponteiro. E essa constante aqui, já conversamos, é usada para ocultar a janela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Esse aqui começa um loop. Esse loop vai até aqui. Esse loop vai gerar uma conexão new TCP cliente para conectar ao Tor Proxy Address e o Tor Proxy Port, que já definimos lá em cima o que cada um faz. Seguinte, aqui o Perform SOX Handshake, ele vai estabelecer um túnel utilizando o protocolo SOX, ó, Perform SOX Handshake, SOX 5 também está incluso nisso. E logo embaixo ele está iniciando o Handle Communication, ou seja, iniciar a comunicação com o nosso C2. Se houver erro, se houver algum tipo de erro, algum problema na conexão, caiu ou qualquer coisa do tipo, ele vai dar um catch aqui, ó, e vai ignorar, e depois ele vai aguardar thread speed, reconnect delay. Reconnect delay é quanto? Vamos voltar lá em cima. Reconnect delay, 15 segundos. Ele chamou Tor Proxy Port, Tor Proxy Address. Então ele já está fazendo aqui nessa primeira parte aqui, já nessa primeira parte já está fazendo o trabalho mais importante. É o loop principal do agente esse aqui, que é você chamar o TCP cliente e você conectar via SOX aquele endereço local. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Esse aqui é legal. Esse aqui já estamos trabalhando com o quê? Com o SOX 5. O SOX 5 eu expliquei na aula do PowerShell e ele equivale à mesma coisa que eu expliquei lá. Porque quando começamos a trabalhar com isso aqui tudo, estamos trabalhando com o Perform SOX Handshake. Ou seja, ele trabalha com SOX, só que temos que definir manualmente, via byte por byte, o que é cada um. Então a primeira coisa que importa aqui é esse carinha aqui. É 0x05, versão do SOC 5. Lembra que já definimos isso aqui no PowerShell? 0x01, número de métodos de autenticação. Qual que vai ser? Não vai ter autenticação, porque ele não precisa de autenticação. Aí tem aqui, ó, variáveis até o if aqui. Vai tratar da resposta do proxy. O segundo byte deve ser 0x00, porque não pode ter autenticação. Se tiver autenticação, vai dar SOX file, ó, simples. Se tiver autenticação, vai dar falha. Não pode ter autenticação, tem que ser 0x00. Beleza, esse outro aqui vai até string aqui. Vai mostrar o pacote da conexão, especificar que está usando um domínio
da requisição 0x03. Insere o endereço .onion e o onion port. O onion port vai inserir aqui e vai realizar a divisão corretamente, que nem fizemos também lá no PowerShell. A mesma coisa da geração do SOC 5 tem que ser padronizada. Ela é padronizada. Então aqui, por exemplo, já temos o Onion Port dividido, porque ele tem que ser dividido corretamente em duas partes. Senão, não funciona corretamente. Por fim, para fechar aqui essa var, que vai ler a resposta de tentativa de conexão, e caso se connect response 1, ó, for diferente da autenticação, vai ocorrer falha. Não pode ter autenticação. A resposta da conexão tem que ser sem autenticação, porque o Tor trabalha com o protocolo SOC 5 sem autenticação. Beleza. Aqui já tem outra, que também vamos continuar no fato do handling communication, no fato da conexão. Então, até aqui, mais ou menos, ele vai utilizar a string header, string writer para escrever leitura do próprio socket. Beleza? Aqui já começa o while, na verdade. Esse aqui vai até aqui, ó, esse aqui vai até aqui. E a partir dele já podemos definir como outra parte, que vai até o if, vai até aqui. Que vai ler o comando vindo do nosso querido C2. Então, o comando vem do C2. Se o comando for nulo ou vazio, ele finaliza o loop. Então, aqui é uma verificação caso o comando ele tenha alguma coisa. Se ele não tiver, ele retorna o loop. Esse carinha aqui, vamos trabalhar com ele agora. Ele vai vir aqui da string, vai preparar um novo processo que vai executar o CMD. Então, ó, do comando output, a partir do momento que chega o comando que foi enviado do C2, ele vai preparar a variável process start info, que vai criar um novo process start info, que vai chamar quem? O CMD do nosso sistema, porque temos que executar isso no sistema. O que o comando C2 enviar, o comando controle, ele tem que ser executado. Então, logo, ele necessita chamar o CMD. O restante aqui é redirecionar a saída e erros para a captura de resposta, ok? Porque tem que também reenviar para o C2. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Esse aqui seria executar o comando em captura do, do que vem do stdout. Em caso de erro, ele vai enviar a mensagem ao C2, é isso. Ao final, ele envia a mensagem de volta para o C2. Esse que é o importante, é ele reescrever e reenviar para o C2. Perceba que ele também vai enviar o C2 aqui, maior aqui. Então é isso. Esse aqui é o processo de conexão de erro, caso aconteça alguma coisa com o nosso querido C2. Por fim, finalizamos ele aqui com ocultação da janela. Por isso que eu não necessitei modificar esse carinha aqui, ó, da hora da compilação da build. Porque eu já defini bem aqui embaixo que o show window é para ele ter SW-hide. Então ele vai criar uma instância do agente, vai chamar o start, vai fazer o loop e tudo isso sem mostrar nada, sem mostrar console, sem mostrar janela. Perceba que é um código simples. Você olha aqui e fala: peraí, Daniel, você está importando umas coisinhas. Essas coisinhas você definiu umas coisinhas que significa como Tor Proxy Port 9050, Tor Proxy Address, que é isso. Aí depois você fez a conexão TCP e depois da conexão TCP, como você está trabalhando com SOC 5, você teve que manualmente modificar alguns bytes, especificando cada coisa. Você especifica e o restante é conexão. Ó, se chegar vazio, tal. Se chegar com conteúdo, se chegar com conteúdo, é para ele iniciar um processo, iniciar aquele conteúdo, aquele command, dentro do cmd.c lá, na linha do CMD, totalmente oculto. Então, é um comando que você pode ver que você não necessita realmente escrever toda essa linguagem. Você não precisa entender cada ponto exato. Só de você bater o olho e ter a capacidade de compreender
o código já é um diferencial absurdo. É claro que se você saber a linguagem, é um diferencial ainda mais absurdo. Beleza, vamos logo terminar a nossa aula, senão fica gigante. Temos tudo, o nosso código, e temos o agente ali que não precisou modificar. Eu tinha esquecido que eu tinha definido no C Sharp, que já era para ele não mostrar a tela. Preparei aqui o código também. Aqui, ó. Esse código é o código de publicar o projeto .NET Publish, ou seja, ele vai compilar, vai gerar os arquivos finais, pronto para você executar. É diferente .NET Publish do .NET Bridge, que apenas vai compilar o Publish. Esse aqui vai criar uma estrutura final. É totalmente diferente. Isso aqui é feito para enviar para outra máquina. Ele vai compactar tudo. O editor que até definimos algumas coisas bem interessantes. Tipo esse carinha aqui, ó. "-c". Com a configuração de compilação de release. Ou seja, ele vai remover símbolos de depuração. Ele vai otimizar o código e gerar um binário limpo e performático. Então, é pronto. É release, é a versão final. Esse aqui é legal, ó, "-r win64", ou seja, define o Runtime Identificator, RID, para ser o quê? Win traço x64, ou seja, Windows 64 bits. Existem outros, como o Linux 64 bits. Então, o RID especifica qual sistema operacional e qual arquitetura você está compilando, porque é essencial. Você não pode simplesmente compilar em Linux, depois transferir para executável e achar que vai funcionar perfeitamente. Você está brincando com a linguagem, então não dá muito certo, é bom já compilar corretamente. Self-contained true. Vai criar um executável autônomo. Esse aqui é um dos pontos mais importantes, porque ele vai criar um executável autônomo. Ou seja, vai incluir o runtime do .NET dentro do executável. O alvo não vai precisar ter o .NET instalado. Só que isso aqui tem um defeito muito grave, porque ele vai aumentar o tamanho do arquivo. Só que não vai precisar ter nada para executar aquele arquivo, que é muito bom. O alvo não precisa de dependências, o alvo não vai precisar de nada, vai reduzir qualquer tipo de falha de execução, qualquer aumento de possibilidade do alvo não ter, não vai existir, então porque tudo vai estar compilado nele. Por fim, "-p publish single file true", ou seja, diz ao .NET para empacotar todos os arquivos, DLLs, runtimes, tudo do código em um único executável. Reduz o número de arquivos porque vai ficar só um. É muito bom, porque menos arquivos, menos vetores de detecção para os antivírus. Agora é só dar o Enter e esperar. Ele vai determinar o projeto e vai gerar todo o nosso agente. Ele vai pegar lá o agente.cs project, dá esse erro porque não estamos no Windows. Certo seria compilar isso no próprio Windows, só que não estamos no Windows, então que se lasque isso aqui. Vamos lá para o publish. cd ls, o agente está aqui. E só precisamos desse cara. Olha o tamanho desse cara, 63 megabytes. É um carinha, um carinha muito grande, né? Um carinha pesado. Só que quando compilarmos ele lá no AutoIT, ele não vai ter tanta dificuldade. Vamos montar aqui rapidamente o laboratório do Windows. Porque eu acho que nessa aqui eu não tenho AutoIT, né? Opa. AutoIT. Não tem. AutoIT download. Então, a partir de agora, dessa aula, já estamos começando a brincar com algo mais profissional, algo considerado mais time vermelho, vamos dizer assim, puxado para o realismo, porque o AutoIT ele é muito bom. Ele é muito bom para iniciarmos todo o processo. Vimos algumas aulas, alguns vetores muito legais, e ele nos ajudou com esses vetores. Ele não foi chamado a atenção da hora da sua execução por um período, por algumas semanas. Então, a cada semana é natural você ter que vir modificar alguma coisa para enganar a própria heurística. Não tem o que fazer, até mesmo se você utilizar criptografia, como a ES-Shore, você tem que modificar manualmente. Só que é claro que se você utilizar, por exemplo, poliformismo, aí é outra coisa.
Ao executar. Poliformismo seria a cada execução ele alterar alguma parte do código, ou alterar alguma string, ficar no significado, o que é muito bom realmente. Deixa ele vir aqui, next. Vou usar x64. Hoje em dia tudo é x64. Vai instalar aí, vamos ter que instalar o Tor também. Tor. Download as próximas aulas. É claro, se na hora que eu for gravar a aula, o querido antivírus não for pego, porque se ele for pego, eu vou ter que alterar, e a cada alteração eu vou melhorando ainda mais e vou trazendo vídeos para o nosso curso, alterando e mostrando técnicas novas. As próximas aulas eu quero trazer vetores de ataque realistas, como o MSHTA que eu trouxe, que é um arquivo do Word, por exemplo, que conseguiria fazer um estrago legal. Download Tor. Eu tinha feito o download do Tor errado. Project Tor. Vem aqui em Download Tor. Desce aqui. E vou pegar o Windows X64. Baixar. Eu acho que vai precisar do WinRAR por causa que ele não consegue extrair o formato que o Tor já vem por padrão. É claro que isso aqui é a montagem do zero. É bom até para vocês verem que ainda estamos utilizando aquela abordagem. Bem interessante. Vamos ver aqui. AutoIT instalou. Dá um finish. O Tors. Cadê o Tor? O Tor tá bem aqui. Vamos ver se eu consigo extrair. Ah, dá de extrair, pelo menos isso. Não precisava do ignorar. Beleza. Seguinte, vamos fazer uma nova pasta do nosso projeto. Vou deixar tudo aqui, na verdade. Vou deixar tudo em download. Pegar o Tor. Copiar o Tor. Colar o Tor. Pegar as duas datas. Copiar as duas datas. Colar as duas datas. Script. Editor de script. Esse aqui é o editor de script padrão ali do AutoIT. Só que também temos que passar o nosso agente Tor. Vou até pegar uma nova aba. Colocar sudo su. E executar o netcat. Beleza? Ah, tá. Eu tenho que subir o Tor. Ó, pode esquecer de subir o Tor. Beleza. O script. Esse aqui é o script. Um script bem curto, só que vai fazer o estrago que é necessário. Primeira coisa, no tray icon. Evita que o ícone do script apareça para o usuário na bandeja ali embaixo. Aqui temos as global. Vamos definir o diretório onde os arquivos serão copiados e executados. É um local que parece legítimo da própria NVIDIA, ou seja, C Program Data NVIDIA Update SVC. Aqui embaixo, na verdade, são duas global const, que definem os nomes finais. Esses são os nomes finais dos arquivos, com aparência de componentes legítimos, como NV Telemetria e NVSys Helper. Logo embaixo temos o if not file existente e dir create file, que seria para verificar se o diretório já está, se não existir, ele vai criar o diretório. E também um ponto muito importante é esse mais H. Esse é o ponto mais importante, porque estamos definindo que os arquivos, os files que vai lá dentro é menos H, para que ele não seja visível normalmente no Explorer. Normalmente, é claro que você pode colocar para ser visível. Aqui é os file install, né? Ele vai copiar o data. Já vamos até copiar esse nome. Renomear. Copiar. Ele vai copiar o data que é do Tor. E você percebe que ele já vai alterar aqui o nome dele quando ele salvar. Esse aqui é o do agente. Esse aqui são as duas gel IP. Bem simples de compreender. Agora, esse file set é outra coisa, ó.
é definir o atributo oculto. Todos esses aqui é só para definir que ele é mais H, evitando que o usuário veja os arquivos. Então a pasta vai ser visível do NVIDIA, só que tudo que tiver ali dentro de update SVC não vai ser visível. Vai estar tudo com mais H, como se não tivesse nada ali. Run, esse run, até o SWRAD, olha ele aqui de novo. Vai executar o NV telemetria, ó, ele vai executar o Tor -name é NV telemetria, ele vai executar o Tor, que na verdade é o Tor, né? Só que é o NV telemetria em modo oculto, o SWHide, sem janela visível para o usuário. Sleep é aleatório, random de 15 a 20 segundos, aleatoriamente, e depois ele vai executar aqui embaixo o nosso querido agente, também de forma oculta via SW. Então ele executa o Tor, espera de 15 a 20 segundos e executa o agente. E por fim ele fecha. Um arquivo bem simples, né? Save as. Podemos salvar de qualquer nome que vocês quiserem. Eu vou salvar de WinLogSync. Bem legal, bem simples. Perceba como é simples. Criamos diretórios, definimos que é para ser oculto, embutamos dentro do Altoid esses arquivos. O Altoid quase não vai fazer nada. O Altoid só carrega a bomba, tipo cavalo de Troia. E os outros que estão lá dentro ele vai executar. Aqui é para definir que é para ser tudo oculto. Esse carinha define que é para iniciar de forma oculta o Tor. Depois de 15 a 20 segundos é para iniciar de forma oculta o agente. Seguinte, eu vou ter que passar. Opa, eu mudei o nome desse cara aqui. Mudei. Vou ter que passar o agente aqui e eu vou passar ele via Mediafire. E Mediafire vai dar um avisinho, mas tá tudo bem. Vamos lá passar ele. Opa, então eu fiz o upload dele aqui via Mediafire e como vocês podem ver, sempre tem um avisinho do agente Tor. É até bom abrirmos o Defender. O Defender, ele tá com um aviso. O aviso, não sei do que é, porque não tem nada aqui, ó. Tá tudo ativado. Seguinte, eu não gosto de fazer isso que eu vou fazer, mas eu vou fazer por causa que é para dar tempo de eu até mesmo gravar as próximas aulas sem necessitar de modificar agora, porque eu não queria modificar agora, eu queria gravar alguns vetores. Então, só nessa aula eu vou desativar, na verdade, o envio automático de amostra para a Microsoft não ficar bloqueando o meu software. E essa proteção fornecida na nuvem eu também vou desativar. Por causa que funciona com envio de amostra, porque eles gostam que eu envie a amostra. Mas eu não vou enviar amostra nenhuma, não. Beleza, vou manter aqui. Manter mesmo assim o agente Tor. Deixa ele carregar. Deixa eu esperar ele baixar, terminar de instalar, tudo certinho. Que isso que demora, né? Firestyle. Pronto. Temos que modificar o nome dele, só que eu não lembro que nome que eu tinha definido. Cadê? NV telemetria. Aqui, ó. Esse cara aqui. Beleza. Vamos modificar. Perceba que o tamanho dele é 62 megabytes. Aqui tava 63, ó. Mas é porque ele muda mesmo na hora que ele passa pelo Mediafire também. Ou na hora que ele vai ser enviado. Beleza, temos aqui todos prontos. Agora é até bom ver se um vai dar aviso na hora de compilar tudo isso. Compilar executável aqui, ó. x64 WinLogSync. Converter. Ele vai converter o Tor. E agora esse aqui é pesado, ó. A demora para converter 60 megabytes para um executável. Aí é demora. Deixa eu até verificar aqui. Vamos ver se ele vai subir tudo certinho e se não tem nenhum tipo de erro no código. Vai ter nenhuma ameaça detectada. Ó, lembrando que eu cancelei
Eu cancelei para envio de amostra. A proteção em tempo real está ativada. A proteção de desenvolvimento, tudo está ativado. Eu tirei isso aqui, ó. Enviar arquivos de exemplo para a Microsoft. Fornece uma proteção maior e mais rápido com acesso aos dados de proteção mais recente na nuvem, só que eles querem que eu envie minha amostra. Eu não quero minha amostra. Então vamos deixar minha amostra quietinha aqui. Se eu executar e tiver controle, tá valendo. Para finalizar, cPrograma Data. Tem algum NVIDIA aqui? Não. WinLog Sync. Vou clicar 2 vezes e vamos lá. Não pode chamar atenção. NVIDIA foi criado. Tem alguma coisa aqui dentro de NVIDIA? Não tem nada dentro de NVIDIA. Por quê? Porque temos que ativar para mostrar. Aqui tem de visualizar, mostrar itens ocultos. Agora sim apareceu. Tá oculto a pasta. Tá vendo? A pasta do NVIDIA em si, ela não tá oculta, porque não definimos isso. Só que dentro dela tá oculta. Se a pessoa não tiver isso aqui ativado, não saber ativar, na verdade. Painel de visualização, não. Se ela não saber ativar isso aqui, ó. Visualizar, mostrar itens ocultos. Vai ter nada, simplesmente nada. Selecionar arquivo, nada. Subiu aqui. Então, se subiu, é porque subiu o gerenciador de tarefas. E definimos que o nome dele vai ser NV Telemetria. Então, só de eu pesquisar NV, já tem aqui. SysHelper é o do agente e o NV Telemetria é o do Tor. Perceba também uma coisa muito legal, porque o executável final ficou 41 megabytes. Tanto quanto com as duas GeoIPs e o Tor, tanto quanto o arquivo de 60 megabytes. Então ele compilou legal e fez tudo certinho. O bot subiu. O Defender não avisou. É claro que não instalamos nosso software da internet e sim fizemos ele aqui no local. Só que eu já testei enviando para outra máquina e também ele não foi pego. O importante também é o fator de execução. Ó, conectei. Se eu dar um dir, tem que aparecer que não tem nada. Por causa que não existe nada nessa pasta. Realmente não existe. ARP-A. Vamos ver os dispositivos na rede. Então, aqui na rede, eu tenho 92.168.1 com endereços físicos, ok? São endereços realmente físicos. MAC address 92.168.2, 1.3, 1.255 e vai indo. Vamos lá. Ping netcattest.com. Ping netcattest.com. Ele vai dar um ping lá no netcat. Eu tinha um código aqui muito legal, quero até ver se eu encontro ele aqui. Mas ele deu um ping lá no netcat, então eu tenho total controle aqui da máquina. Simplesmente isso. Aqui, ó, eu salvei o código. Vamos lá. Olha que legal isso aqui. Você tá lá, distante. E eu posso colocar esse comando aqui, ó, do Start Microsoft Edge. Ele vai lá e vai iniciar o Microsoft Edge automaticamente no Netcat Test. Posso até enviar de novo. E ele vai enviar de novo, olha que legal. Então você pode remotamente interagir totalmente. É claro que o CMD não tem os privilégios de um PowerShell, só que ele tem total capacidade ali de interação bem legal. Então eu recomendo aí acessar o netcattest.com. Aí ele puxa de novo. Muito legal. Antivírus não pegou então. E as próximas aulas vamos continuar com vetores e depois vamos modificando, implementando criptografia. Sempre permanecendo a conexão via Redditor. Sempre, sempre aqui, ó. Sem ninguém conhecer ninguém. Toda interação, toda comunicação, tudo está ocorrendo pela própria Redditor. Eu espero que vocês tenham gostado e a partir desse momento desta aula, estamos marcando um marco, porque estamos saindo um pouco do AutoIT, saindo um pouco do básico, que seria utilizar o PowerShell, que é considerado básico,
Não estamos utilizando nenhum tipo de framework, nenhum tipo de software, nem Metasploit, nem MS Venom, nada. Estamos montando tudo do zero. Tudo está do zero. O que é bom para compreendermos toda a nossa comunicação. E também marcou persistência, se eu não me engano. Eu não tinha comentado, mas se eu não me engano, eu coloquei para marcar persistência. Deixa eu ver aqui. Lembrando, tudo isso é feito em laboratório de forma ética. Não tem persistência, que eu tinha retirado a persistência. Mas a persistência não é complexo de colocar. O importante mesmo é a comunicação com o C2 ser estabelecida de forma eficaz. A persistência é realmente um ponto muito importante, só que ela pode ser implementada facilmente no Auto8, depois de alguns segundos aleatórios. Tudo isso foi feito em um laboratório de forma ética. Eu realmente não aprovo nada que não seja feito em laboratório. Tudo isso aqui é para a pessoa se tornar realmente um profissional melhor. Porque olha o que é isso, cara. Você está controlando via rede Tor. Via rede Tor não é simplesmente você abrir um shell reverso via um endereço IPv4 público ou algo do tipo. Estamos falando de uma complexidade no rastreio. O defender não pegou e estamos alterando para C Sharp. As próximas aulas vão ver alguns vetores utilizando esse software, o que a cada vez vai moldando uma perspectiva diferente de uma pessoa que nunca teve uma experiência como essa e ficou sempre usando Metasploit, por exemplo. Então a perspectiva é totalmente diferente, estamos com uma abordagem totalmente diferente. Eu espero realmente que vocês tenham aprendido, tenham gostado e sejam éticos, porque tudo isso depende também da sua ética. Até a próxima aula.